Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Mais Um Bahia. Como é que vocês estão, gente? Eu me chamo Amália e vamos conversar de Bahia, né? Bom, noite de ontem, nosso Bahia triunfou contra o Paysandu, né? Lá no Pará, Copa do Brasil. E aí vamos aguardar agora o próximo jogo. Bom, nesse jogo teve um lance polêmico, mais um pênalti para o Bahia. E aí, gente, o que acontece? Eu queria só entender, porque todo jogo que tem um pênalti que é favorável ao Bahia gera uma polêmica, assim, absurda, sabe? Que o Bahia está roubando, que o pênalti não existiu, que sem a ajuda do VAR o Bahia não ganha. Eu queria realmente entender. E assim, as críticas partem de torcedores que não são torcedores do Bahia, a quais o seu time nem está no campeonato. Diga-se de passagem, né? A maioria das críticas são de torcedores que nem o time nem no campeonato está. Mas bora lá. Antes de eu chegar nesse assunto, eu vou trazer um vídeo para a gente aqui do pessoal de lá do Pará, né, do Paysandu, os comentaristas de lá do Paysandu, falando sobre esse pênalti, que para eles não foi, para algum deles, né, não foram. Tem polêmica também com o juiz, já vou falar sobre isso. E também tem comentarista de lá elogiando o futebol do Bahia, né? Mas antes de eu trazer esse assunto, venho aqui pedir, por favor, encarecidamente, que você se inscreva no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho para o YouTube entender que vocês gostam do conteúdo, né? E aí ele expande o nosso canal, faz o canal crescer. Então vai lá rapidinho, se inscreve se não é inscrito, compartilha o vídeo, ativa o sininho para receber notificações e não perder nenhum vídeo, tá? Que a gente está trazendo vídeos diários aqui sobre o Bahia. E abordamos outros assuntos também que seja relacionado ao Bahia, tá? E é isso, tá bom? E deixe os comentários. Estou devendo aí mais alguns comentários para responder, mas é porque são muitos, mas eu vou responder, tá bom? Eu amo ler os comentários de vocês. Assim, a sensação de que vocês estão interagindo comigo, né? Mas é isso. Então vai lá rapidinho, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder nada, deixa os comentários e compartilha o vídeo para chegar a mais pessoas, tá bom? Bora lá. O que acontece? Ontem o Bahia triunfou, o jogo foi às 9h30, Bahia Paysandu e Bahia, na verdade. E aí ocorreu um lance, tivemos um gol que foi anulado porque estava impedido, né? Bahia, mesmo com seu time reserva, jogou, vamos dizer assim, né? O que tinha que jogar, surpreendeu. E triunfamos. Houve um pênalti esse que, mais uma vez, virou uma polêmica, acho tão desnecessária. Eu não entendo por quê. Como eu falei no começo do vídeo, os jogos do Bahia, quando tem um pênalti que é favorável ao Bahia, essa agonia toda. E aí, gente, o que acontece? O árbitro desse jogo foi o mesmo árbitro, não sei se vocês lembram da polêmica que houve com o Palmeiras, que foi afastado. No vídeo vocês vão lembrar, acho que vocês vão entender quem é. E aí a torcida do Paysandu foi xingar ele, né? Aquela coisa toda. Vamos acompanhar o vídeo para a gente entender. E aí está o lance do pênalti, gente. Diga qual é o erro. CBF afastou Bruno Arleu no início do mês por um erro no jogo Sport Palmeiras. Mas o árbitro voltou a falhar novamente no último sábado, no clássico entre Botafogo e Fluminense. Hoje ele volta a ser o centro das atenções de forma negativa em Paysandu e Bahia. Complicado demais. Sincero e honestamente, eu não entendo qual o motivo de tanto alvoroço, de tanta agonia. No lance a gente vê que foi pênalti, sim, mas eu continuo sem entender. Bora lá pro restante do vídeo. É quase impensável, né, de se imaginar que um jogo desse lá na Fonte Nova, Paysandu e Bahia, um pênalti desse pro Paysandu. Bruno Arleu, de repente, a olho nu foi lá e marcou pro Paysandu. É quase inimaginável pensar que o VAR não pediria para o Bruno Arleu pelo menos dar uma revisada no lance com um toque desse que ele considerou faltoso, que de fato
por todas as imagens que eu vi, eu não considerei faltoso de forma alguma, nem perto disso. 1 para o Bahia, 0 para o Paysandu. Paysandu lutou. No primeiro tempo teve oportunidades. No segundo tempo, dentro das dificuldades, acabou tendo a infelicidade, ou não sei se podemos chamar de infelicidade, o erro de decisão, talvez, a entrada do Rossi, que em alguns minutos sentiu e preocupa muito, principalmente pensando em sequência de temporada. E aí o Paysandu no segundo tempo, na reta final tentou dar um abafo, mas de fato não conseguiu fazer no segundo tempo o que se imaginava, até pelo fato de não poder ter contado com o Rossi no segundo tempo. Acabou perdendo por 1-0, no final quase, por muito pouco não tomou o segundo gol, tomou aliás um que foi anulado por impedimento, de forma correta, e depois acabou ficando muito perto de tomar o segundo gol. Mas esse resultado, de fato, foi justo. A vitória do Bahia por 1-0 retrata aquilo que foi o jogo. Falar desse 0 Paysandu, 1 Bahia, fala ele, o comentarista aqui da sua jornada esportiva liberal, Paulo Fernando. Só Andrezão. Antes desse comentarista falar, ele pergunta, né, se foi justo o triunfo do Bahia. Sim, porque o Bahia a todo momento foi superior ao Paysandu. Não é à toa que fizemos um gol, foi anulado porque estava impedido, mas assim, seria 2-0. Sabe? Eu não entendo, eu queria entender porque tanta polêmica, tanta coisa quando se trata agora que isso está acontecendo, né? Agora que isso vem acontecendo. Quando se trata de um jogo do Bahia que há um lance de pênalti, algo que seja favorável ao Bahia. Porque antigamente o Bahia só apanhava, vamos dizer assim, né? E todo mundo ficava calado. E agora, e são lances assim que não tem o que discutir. Lógico que dá impressão, mas assim, quando você vai analisar, quando você vai olhar, quando chega no VAR, quando você vê a imagem, não tem o que se discutir, cara. Bora lá. O Bahia veio a Belém para jogar contra o Paysandu, buscando o resultado, que seria um empate ou uma vitória. Ele consegue sair de Belém com uma vitória e jogando um grande futebol. O Rogério consegue mostrar que tem um elenco onde ele pode utilizar o time A e o time B com uma segurança total. Você viu o time B do Bahia envolvendo totalmente o time do Paysandu, jogando dentro do Mangueirão. E aí, nós não vamos aqui chegar, porque somos paraenses, todos nós queríamos a vitória do representante do Pará. Mas a gente não pode esconder nem apagar o que a gente viu. O que foi que nós vimos? Vimos jogadores do outro lado com uma melhor qualidade técnica, jogadores melhores treinados, com uma condição melhor, e jogadores de um nível técnico diferente dos nossos. Essa que é a verdade. A objetividade dos jogadores do Bahia, o toque de bola, os caras não rifam bola, os caras não dão chutão, os caras trabalham a bola como tem que ser trabalhada. Agora, cabe a nós não ficar olhando nem chupando o dedo. É tentar criar vergonha na cara, voltar para a primeira divisão e conseguir dinheiro para montar time assim também. Né? Não adianta de ficar falando, o Bahia tem 2 times, o Fortaleza não. Nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que montar time bom, subir para a primeira divisão, ganhar dinheiro, contratar jogador de nível técnico bom, que é para a gente poder fazer a mesma coisa. O Paysandu fez o que fez e acho que o Paysandu até fez muito, pelo que ele pode fazer. O limite do Paysandu é esse aí. É isso aí que a torcida está vendo o ano todo. Não iria ser hoje que do dia para a noite o seu Benítez iria fazer gol de voleio, de bicicleta. Não iria ser hoje. O Benítez é esse jogador aí que corre com a bola sozinho e entrega para o adversário. Sozinho. Não precisa ninguém tocar nele. Ele entrega a bola para o adversário. O Nicolas tentou novamente fazer gol. Foi travado, estava lá, disputou bola, não conseguiu finalizar. Ora o goleiro defendeu, ora o zagueiro estava ali na marcação. Mas é bom dizer que o time do Bahia é um time que dispensa comentários em termos de qualidade técnica. Envolveu a equipe do Paysandu. O primeiro tempo, o time do Bahia tocou bola que enjoou. Quem cansou de ver o Bahia tocar bola.
E o Paysandu, com o apoio da torcida, com a força da arquibancada, tentava pegar o gasto, tentava pegar o vento. Mas aí, quando chegava na hora da finalização, que era para fechar o pacote, o Paysandu pecava pela falta de qualidade técnica na hora das finalizações. Entre mortos e feridos, o Paysandu perde de 1-0 dentro de Belém. Agora, é bom dizer o seguinte, o Bahia ganha o jogo, mas não foi atropelamento. O Bahia não chegou aqui e amassou o Paysandu, né? E se a gente for colocar o pingo no Z, o jogo era para ter sido 0-0, se o juiz não se mete. Né? Ou de repente 1-1 ali, que o Paysandu teve boas oportunidades também, né? Então, serve tudo isso de alento ao torcedor do Paysandu, saber que o Paysandu jogou com um time de primeira divisão e jogou ali, teve seus arrobos, peitou o time do Bahia, mas que infelizmente, no final, por causa de um pênalti mandrake, né, tirado de uma cartola, a equipe do Bahia sai vitoriosa. O Bahia não tem nada a ver com isso, tá? O Bahia não tem nada a ver com isso. Ele sai vitorioso de Belém, mas sai com a certeza que enfrentou uma grande equipe, que é o Paysandu Esporte Clube. Para quem estava esperando o Paysandu ser goleado, o Paysandu passar vergonha dentro do Mangueirão, mais uma vez ficou provado que se a gente se preparar melhor, a gente tem condições de enfrentar qualquer um dentro do Mangueirão. O Bed, Rossi. Bom, as falas finais aí dele, eu como torcedora, na minha opinião, eu não acharia que o Bahia ia sair goleando o Paysandu. Gente, o meu placar seria esse de 1-0 mesmo, 2-0. É o que eu imaginei que seria. Eu não imaginaria que o Bahia ia amassar o Paysandu e tal, porque a gente já sabe como o Bahia funciona, né? Ainda mais que seria o time reserva. Ponto. Agora, essa questão do pênalti. Vocês acham realmente que foi um pênalti mandrake? O que vocês acham? Deixa nos comentários aí. Será que eu tô tão enganada assim? Eu queria entender, sabe? Eu não sei. Fica aquela coisa assim... Parece que as regras do futebol não existem, né? Deixa aí nos comentários, tá? Para eu saber se eu tô tão enganada assim. Deixa aí nos comentários, assim, tirando o clubismo, lógico, né? A gente não tá aqui para ser clubista, a gente tá aqui para analisar a realidade. Tirando o clubismo, deixa aí nos comentários o que vocês acham, para eu ter a sensação, assim, se eu estou errada ou não, porque na minha opinião foi um pênalti sim, tá? Mas é isso, tá bom, gente? Beijo tricolor, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.